que era o do primeiro momento, da primeira moenda, ele era consagrado. Sabe o que é um óleo consagrado? Um óleo separado. Para quê? Para a unção do sacerdote e para entregar ao Senhor. Segunda moenda. A segunda moenda era pilado. E no processo do pilar, feria a amêndoa. E quando feria a amêndoa, automaticamente saía a mistura. E esse óleo com mistura da segunda moenda, que era pilado, ele servia para a cura. E aí vinha a terceira moenda, que era o óleo que era esmagada a amêndoa. E esse óleo servia então para o alimento. Agora, a Bíblia diz, e nós estamos lendo aqui num texto, que Deus fala que ordene aos filhos de Israel, ordene a primeira igreja, que Israel, nós podemos colocar os filhos de Israel aqui, o protótipo da igreja, o povo separado, o povo escolhido, o povo que seguia a aliança de Deus feita com Moisés, a aliança mosaica. E agora, Deus ordena esses filhos para que tragam o quê? O óleo da primeira moenda. Por quê? Porque era puro. Tudo que é puro é sagrado. Tudo que é puro é perfeito. Tudo que é puro é incorruptível. Tudo que é puro permanece. Tudo que é puro tem presença. Tudo que é puro tem posição. E esse óleo que era puro, batido, ele ia iluminar, porque serviria para a iluminação do quê? Do candelabro. E serviria também para a iluminação do quê? Daquele que fosse ungido. Porque quando o azeite foi derramado sobre a cabeça de Arão, a partir dali, Arão recebeu autoridade, iluminação espiritual e a presença de Deus nele. Então, Davi está lá no pasto, mas quando volta e entra para casa, que Samuel mandou chamar, Samuel, diz a Bíblia, que derrama o azeite que estava no chifre sobre a cabeça do rei, daquele que seria rei. Ele recebeu autoridade, ele recebeu iluminação espiritual e ele recebeu a presença. Por isso o gigante caiu. Não era por causa da pedra. Você acha que caiu por causa da pedra? Caiu porque ele tinha autoridade. Caiu porque ele tinha iluminação. Mas não era só por causa da autoridade e iluminação, porque a autoridade é passageira. A iluminação pode acabar, mas a presença é permanente. E aí, vamos para o processo da produção do azeite? Agora, compare você com uma oliveira. Porque o apóstolo Paulo, pastor Lázaro, compara nós com a oliveira. Ele diz que a oliveira, em Romanos 11, nós somos, Israel é a oliveira, e nós somos o quê? O jambuzeiro. O jambuzeiro era lançado fora, porque produzia um óleo não agradável, não aproveitável. Mas a oliveira produzia o óleo aproveitável. Mas o processo da moenda é que eu quero começar a pregar agora. Quando estava moendo a oliveira, que somos nós, o Israel de Deus, a igreja, primeiro era amassado. Não podia contar
e nem triscar, e nem quebrar a amêndoa, mas era amassado. Todo crente, toda igreja, para destilar o óleo, para destilar o azeite, para o azeite transbordar da botija, tem que ser amassado na prova. No deserto foi 40 anos, o povo sendo amassado, Josué amassado, Caleb amassado, mas no final dos 40, Josué entra destilando azeite, Caleb entra destilando azeite, e quem destila azeite, como os espias, olha para o gigante e fala: não, pode ser grande, pode ser maior que nós podemos parecer gafanhotos ou pequenos pernilongos perto deles, mas nós temos azeite, nós temos a presença, nós temos a iluminação, nós temos o tabernáculo, no tabernáculo tem o candelabro, no candelabro percorre azeite, e sai luz, e o Espírito está presente. Então, o crente produz azeite, sabe como? Na oração. O crente produz azeite, sabe como? No jejum. O crente produz azeite, sabe como? Na prova. O crente produz azeite, sabe como? Sendo amassado. O crente produz azeite, sabe como? Gemendo. O crente produz azeite, sabe quando? Quando é esquecido, quando está solitário, quando as pedras vêm, a perseguição aumenta, a calúnia, quem sabe, vem contra ti, e você está na caverna, mas no meio da caverna vem um vento, depois do vento vem um silício, depois do silício vem uma voz: Elias, sai para fora e contempla. O Senhor permite a caverna, permite a prova, permite o vale, porque nós somos oliveiras. Não vamos permanecer derrotados, porque a oliveira não vai se quebrar, a oliveira não vai se partir, ela está fundamentada para mais de 6 metros debaixo da terra, mas a oliva vai brotar. Depois da oliva brotar, vai vir o azeite, e quando o azeite vir, eu vou transbordar do azeite. E aí agora, eu me dirijo a um outro texto sobre o azeite. O texto que eu me dirijo está em Zacarias, capítulo 4. Zacarias tem uma visão. E ele vê o candelabro, os ramos da oliveira, e ele vê 2 ramos. E aí ele começa a fazer uma pergunta ao Senhor que tinha lhe dado a visão. Primeira pergunta: quem são essas 2 oliveiras? Quem são esses ramos que destilam o azeite como de ouro? E essa visão que Zacarias está tendo é sobre a igreja. Aí você pergunta: mas aqui tem o Zorobabel, que era o governador, que era um dos que estavam ali, que era uma dos ramos, não é? E o outro ramo era Josué, o sacerdote. E aí você vai me dizer: e aonde está a igreja? E ali havia o candelabro, que significava que a luz estava iluminando a igreja. Ia iluminar a igreja, era uma visão profética, ia iluminar a igreja.
E esses dois ungidos, o que tem a ver? Zorobabel era o governador que traz o povo na primeira leva depois do cativeiro. Porque a primeira foi com Zorobabel, a segunda foi com Esdras e a terceira com Neemias. E quando ele traz o povo, traz para quê? Para reconstruir Jerusalém. Com tudo que eles tinham recebido de Dario, ou para poder até reconstituir a vida deles em Jerusalém. Mas não era só reconstruir Jerusalém, era reconstruir o templo. Porque o templo tinha sido destruído. Então, Zorobabel, ele estava trazendo o povo para reconstruir Jerusalém, para que o templo fosse reconstruído, mas também havia um sacerdote, que era Josué, que foi o sacerdote do segundo templo. E então essa visão tem a ver o que com agora, com o Novo Testamento? Tem a ver que Zorobabel, ali, ele é um tipo de quem? De Cristo. Queria governar a igreja, que seria o pai da igreja, o cabeça da igreja, o arquiteto da igreja. Eu edificarei, eu construirei, é o arquiteto. Paulo fala, nós somos o corpo, ele é a cabeça. Mas além de ser o arquiteto e o edificador, ele também era ungido. Então, se ele era ungido, destilava óleo, ele era o óleo andando, era o azeite andando. Você ainda não está entendendo ainda, porque você está quieto, mas daqui a pouquinho você vai começar a entender. Mas, agora, você me pergunta, e o Josué? Ele é o sacerdote? Na igreja? Qual seria o papel dele? O Josué era protótipo do Espírito Santo. Queria guiar a igreja, sacerdote, iria orientar a igreja, iria convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, iria inspirar a palavra, iria convencer a humanidade pela palavra, e iria habitar na igreja. E seria o óleo, o azeite, a unção, não na igreja, mas no templo. Que templo? Agora vou para Paulo. Paulo, escrevendo aos Coríntios, diz: não sabeis vós que vós sois o templo de habitação de Deus? Então eu quero vos falar que o candelabro hoje, ele não é mais aquelas hastes, mas o candelabro hoje é a ação e a unção na sua vida, porque quando a luz acende, está simbolizando eu estou acendendo na presença do Senhor. O tabernáculo hoje é a igreja. A presença do Espírito Santo hoje habita na igreja em quem? No templo. E quem é o templo? Eu e você. Nós somos templo do Espírito Santo. Agora você está entendendo por que o azeite não pode faltar? Agora você está entendendo por que o azeite não pode faltar? Lá na antiga aliança, Arão 2 vezes por dia tinha que ir até o tabernáculo, entrar lá onde estava
o candelabro e encher as hastes de azeite. Aí você me pergunta, e hoje? Como eu encho minhas hastes de azeite? Como encho minha vida de azeite? Eu quero destilar azeite, sim, porque em Zacarias capítulo 4, a pergunta que ele faz é: quem são esses dois ungidos que destilam azeite? E eu quero destilar azeite, eu quero transbordar azeite, eu quero ter meu candeeiro com azeite. O que eu faço para ter o azeite? Faz 6 processos. Primeiramente, vem ao dono do azeite. Vem ao dono do azeite. Segundo processo, deixa o dono do azeite te moer. Terceiro processo, o azeite tem que ser puro. O azeite tem que ser santo. Não pode ter mistura nesse azeite. Não pode ter alguma situação, alguma circunstância que interrompe desse azeite percorrer livremente nas hastes. O azeite tem que estar fluindo, tem que estar limpo, tem que estar parecendo um ouro. Quarto, o azeite não pode parar de percorrer nas hastes. Quinto, como eu encho o azeite? Orando. Como eu encho o azeite? Jejuando. Como eu encho o azeite? Pagando preço. Sexto, e agora, para o azeite não faltar, vida no altar, vida no altar, vida no altar. Nós estamos vivendo um tempo da igreja, que é o tempo derradeiro da igreja. Os últimos ais da igreja. Os últimos momentos da provação no deserto da terra. O noivo já se preparou. O banquete já está na mesa. As trombetas já estão prontas para ser soada. Porém, por que ainda não veio? Vou explicar o porquê. Porque grande parte da igreja, o azeite está faltando. Sabe por quê, pastor Lázaro? Porque a igreja está distanciando-se do instrumento que o Senhor Jesus usa para produzir azeite. E qual é o instrumento que Jesus usa para produzir o azeite? A palavra. Ela é a revelação de Deus para mim. Ela é a revelação de Deus para a igreja. A igreja tem que ser sal da terra, e é sal da terra pela palavra. A igreja tem que ser luz do mundo, e é luz do mundo pela palavra. A igreja tem que resplandecer a glória, e resplandece a glória pela palavra. A igreja tem que ser missionária, e é missionária pela palavra. A igreja tem que resplandecer Cristo, e resplandece Cristo pelo testemunho. E o testemunho vem pelo quê? Pela palavra que santifica. Santificai-vos na verdade. A verdade é a palavra. Então eu preciso estar na palavra. Não adianta eu ter azeite se não for o azeite da palavra, se não for o azeite produzido pela palavra, porque o azeite que não é da palavra, ele tem mistura. O azeite que não é da palavra, ele não produz unção. E aqui esta manhã
eu quero concentrar-me em só 2 azeites. O primeiro, o azeite da unção. O segundo, o azeite da cura. Se eu quero unção, tem que ser pela palavra. Se eu quero cura, tem que ser pela palavra. Agora eu vou para o Novo Testamento. Já tenho tempo, 10h58, já fiz minha introdução. Agora dá para começar a pregar. Vou até tomar água para começar a pregar agora. No Novo Testamento, inicia com um homem, pastor Lázaro, que olhavam para ele e diziam assim: isso aí? E se fosse olhado para os dias de hoje, aquele homem não tinha condição de ser oliveira e nem de produzir azeite. Por quê? Vivia vestido de pano de saco. Os cabelos esvoaçados, se alimentando de mel e gafanhoto, vivendo nas cavernas. E a sua mensagem, ninguém queria ouvir. Mas como então que ele é produtor de azeite? Porque ele reconhecia a presença. Sim, vou te mostrar como ele reconhecia a presença. Lá está ele, batizando com água. Por arrependimento. Alguém chega, e a multidão, e fala: és tu o Messias? Não, estou começando a reconhecer a presença. Não, eu não sou nem digno de exaltar a alparga dos seus pés. Eu batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem após mim batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele traz nas mãos a pá para retirar o joio de um lado, né? E do outro lado o feno, e deixar só o trigo no celeiro. Importa que eu diminua e ele apareça. Agora você vai ver ele reconhecer a presença. E aí ele está lá batizando. Daqui a pouquinho, vem vindo a presença. Ele para e reconhece a presença. És tu o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Olha aí o Isaías agora. Eu nem sou digno, né? Não foi isso que Isaías disse? E aí ele vem agora até a presença e diz assim: eu que tenho que ir a ti para ser batizado. E aí a presença fala para ele assim: mas eu estou vindo a ti, João, para que se cumpra a Escritura. E quando Jesus é batizado, a presença, aí os céus reconheceram a presença. Aleluia. Os céus reconheceram a presença. Por quê? Primeiro, abriu-se os céus e dos céus veio uma pomba e pousou nos ombros de Cristo a presença. E depois, o que aconteceu? Ouviu-se uma voz nos céus, ecoando na terra: este é meu filho amado em quem me comprazo. Ou seja, aí está a minha presença. Eu estava lá na antiga aliança em forma de nuvem. Eu estava na antiga aliança em forma de coluna de fogo. Eu estava na antiga aliança na forma do anjo do Senhor. Agora eu sou o verbo que se fez carne. Agora
Agora eu sou a glória que habita na presença, na terra. Eu estou andando, a minha presença está andando. Eu estou entrando, a minha presença está entrando. Eu estou assentando, a minha presença está assentando. Eu estou curando o cego, a presença de Deus está curando. Eu estou libertando o cativo, a presença de Deus está libertando. Eu estou fazendo com que o paralítico ande, a presença de Deus está levantando o paralítico. Sabe por que Lázaro saiu do túmulo depois de 4 dias? Você sabe por quê? Você vai dizer assim para mim, porque Jesus deu a ordem. Não. Porque quando a pedra foi removida lá do túmulo, a morte que estava lá no fim do túnel viu a presença. Viu a presença, viu a presença. Eu posso estar chorando na prova, mas no meio da prova eu vou ver a presença. Eu posso estar na caverna, mas no meio da caverna eu vou ver a presença. Eu posso estar no vale, mas no vale eu vou ver a presença. O povo agora está se despedindo da presença, pastor. Está se despedindo da presença. E aí, é natural, ficam todos preocupados, ansiosos, temerosos. E aí 2 anjos aparecem. Varões galileus, por que estáis assim? Este mesmo que vós agora veem subindo aos ares, com grande poder e glória, vereis outra vez descer com glória maior. E aí, ele vai dar a última instrução para os seus discípulos. Ficar em Jerusalém, Lucas 24. Ficar em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Por que poder? Azeite. Aí, ele fala assim agora. Recebereis azeite, virtude, né? Azeite, unção, azeite. Do Espírito Santo, porque o azeite é símbolo do Espírito Santo. E ser-me-eis minhas testemunhas em Jerusalém, na Judeia, Samaria e até os confins da terra. Aí, eu vou voltar agora para dois momentos aqui figurativos. Quando Moisés é instruído pelo seu sogro Jetro, e Deus também já vai lhe orientar, que era preciso separar 70 anciões para cuidar das coisas pequenas, e Moisés resolveria só as maiores. A Bíblia diz o quê? Que foi transferido o espírito que estava em Moisés para os 70 anciões e eles profetizavam. Você não entendeu agora. Jesus ascende ao céu. Pai, eu tenho que edificar a minha igreja. Pai, eu morri para a igreja nascer. E agora? E agora, filho, transfere o teu espírito para eles. A unção que está em ti, tu é o ungido, tu é o ramo da oliveira, tu está transbordando azeite, tu foi pregado na cruz, os cravos percorreram o teu crânio, os cravos da coroa de espinhos,
a lança ao teu lado, os pregos perfuraram tua mão e teus pés, o sangue, a água verteu sobre a terra para gerar a igreja. Mas ainda falta alguma coisa, meu filho, para a igreja ter vida. E o que é, pai? O teu espírito, filho, vai para a igreja. Tu já deu a vida pela igreja, agora tu vai dar o teu espírito para a igreja. Porque o teu espírito tem que estar na igreja para que ela tenha vida. O teu espírito tem que estar na igreja para que ela tenha poder. O teu espírito tem que estar na igreja para que ela tenha autoridade. O teu espírito tem que estar na igreja para que ela tenha graça. O teu espírito tem que estar na igreja para que ela testemunhe. O teu espírito tem que estar na igreja para que ela seja santa. O teu espírito tem que estar na igreja para que ela permaneça fiel. O teu espírito tem que estar na igreja. E não é só porque estamos sendo abalados politicamente, não. É catastrófica porque está havendo fome, e é profecia. Porque está havendo conflitos de guerra, e é profecia. Porque está havendo apostasia, e é profecia. Porque está havendo altruísmo humano. E Paulo falou isso para Timóteo: nos últimos dias os homens amarão-se a si mesmos, serão adoradores de si próprio. Na família, pai contra filho e filho contra pai. Então, está chegando a hora. E as noivas, 2 grupos de noivas, já estão presentes na terra. Tem um grupo de noiva que está na igreja, mas ainda não se despertou. E tem um grupo de noiva na igreja que só espera pelo pastor, e só espera pelos irmãos e pelas irmãs, pelos jovens, pelos adolescentes, pelas crianças, mas ele não quer a presença. Ele só busca a presença e quer a presença na hora de cantar. Ele só busca a presença e quer a presença na hora de pregar. Ele só busca a presença e quer a presença na hora da selfie. Mas tem um outro grupo que, enquanto aqueles que não querem a presença, de madrugada está de joelho. Tem um outro grupo que, enquanto aqueles que não querem a presença, chegam uma hora antes na igreja e se coloca de joelho. Tem um outro grupo que não quer a presença, que não quer aparecer, que quer aparecer, mas tem um outro grupo que quer a presença, que nem aparece às vezes, que fica sem ser percebido. Sabe por quê? Porque só está falando com o Pai, só está clamando ao Pai, só está chorando na presença do Pai. Só o Pai conhece os porões da tua alma, só o Pai sabe a tua dor, só o Pai contempla o teu sofrimento. Então é com Ele que você tem que ir, é a presença dEle que tem que estar em você.
Agora tem um outro grupo que só quer alegria. Mas tem um outro, o grupo da presença, busca uma alegria que não é passageira, mas busca o júbilo que é permanente, busca a glória que é permanente, busca a unção que é permanente. Tem um outro grupo que não jejua, mas o grupo da presença jejua. Tem um grupo que não consagra, mas o grupo da presença consagra. Tem um grupo que não paga o preço, mas o grupo da presença paga o preço. Tem um grupo que não conhece mais a Bíblia, mas o grupo da presença tem ela guardada no seu coração, e como Davi pode bradar: eu tenho a minha palavra guardada no meu coração, para que eu não peque contra ti. A tua palavra é lâmpada para meus pés e luz para o meu caminho. E aí agora, esse grupo que quer a presença, estava onde? No cenáculo. Era só 120 que queria a presença. E a Bíblia diz que um vento veemente foi ouvido no céu, ruindo sobre o templo, sobre o cenáculo, e línguas repartidas como de fogo foram ouvidas. E aí começaram a falar em línguas que não eram deles, e os que estavam de fora ficavam espantados, achando que estavam bêbados, porque falavam língua dos gregos, de Cirene, dos asiáticos, da Panfilha, de Creta e de outras nacionalidades. E aí a pergunta é: como eles, sendo galileus, falam língua dos de Cirene, dos de Creta, da Macedônia, da Grécia e de tantas outras nacionalidades? Porque sabe qual que era o grande mistério dessas línguas? Deus estava dando línguas para eles poderem falar das maravilhas de Deus. O texto diz: e falavam língua de outros países, nacionalidades, para que todos ouvissem falar das grandezas de Deus na sua língua. Então tem 3 sentidos a língua do cenáculo. O primeiro sentido da língua no cenáculo: transmitir as grandezas de Deus. O segundo sentido da língua do cenáculo: avivar a igreja para o crescimento. O terceiro sentido das línguas no cenáculo: evidenciar que a igreja estava recebendo o Espírito que estava no Filho, estava tendo transferido o Espírito do Filho para a igreja, e a igreja agora estava falando em línguas celestiais, línguas humanas. Era xenolália, era glosolália, não, era língua espiritual. Havia glosolália, mas vinha a língua do céu. Havia língua de Cirene, mas vinha a língua do céu. Havia língua de Creta, mas tinha a língua do céu. Havia língua da Grécia, mas tinha a língua do céu. Havia língua da Capadócia, mas tinha a língua do céu. E os 120 agora começam a sair. E depois da pregação de Pedro, os 120 se tornam 3.000. Mais à frente, 5.000. E a igreja vai crescendo porque tinha presença. A igreja primitiva crescia porque tinha presença. E eu vou fazer uma pergunta para encerrar a mensagem daqui a pouco. Eu quero fazer um convite aqui para aquela irmã que me antecedeu cantando. Ela prepare um hino para daqui a pouquinho ela estar cantando aqui na hora do apelo. Aí agora, a igreja está vivendo os últimos momentos. É o último tempo na face da terra. E a igreja precisa do azeite por 7 motivos que a igreja precisa do azeite nesses últimos tempos. Primeiro, para estar iluminando a terra, ser luz do mundo, iluminando a terra.
Segundo motivo que a igreja precisa do azeite nos últimos tempos. A igreja precisa curar a terra. Terceiro motivo que a igreja precisa do azeite. A igreja precisa ter a glória da presença nela. Quarto motivo que a igreja precisa do azeite. A igreja precisa ser pura, como o azeite era puro e batido, provado. Quinto motivo que a igreja precisa do azeite. A igreja precisa de ter unção, porque quem tem unção prega e o pecador é convertido. Quem tem unção ora pelo enfermo e o enfermo é curado. Quem tem unção anuncia e testemunha e o testemunho é vivo. Quem tem unção persevera até o fim. Quem tem unção, o azeite não falta na botija. Sexto motivo que eu tenho que ter azeite. Qual é o sexto motivo que eu tenho que ter azeite? Eu tenho que ter azeite porque agora eu preciso destilar óleo puro. Sétimo motivo que a igreja tem que ter azeite, porque a presença de Cristo tem que estar na igreja. A presença do Espírito tem que estar na igreja. Sabe por quê? Porque é o Espírito que vai levar a igreja e vai apresentar para o noivo. E agora vamos então para o final da mensagem. O noivo agora está falando para os anjos, arcanjos, serafins e querubins. Está na hora. Chegou o momento. Pode soar as trombetas! E o noivo agora assenta-se, prepara-se e começa a descer. As noivas, a igreja, que tem a presença, que tem o azeite, já está adornada, preparada. E no momento em que o noivo parar nos ares, ela vai ao encontro dele e vai ouvir a voz: vinde benditos de meu Pai, entrai no gozo do seu Senhor, fosse fiel no pouco, mas no muito te colocarei. Sabe por quê, pastor Lázaro? Porque guardou o azeite, porque manteve o azeite, porque o azeite não faltou. E a noiva preparada, que tem o azeite transbordante, vai entrar nas bodas do Cordeiro. E a noiva que tem o azeite transbordante, vai cear com o Cordeiro, e o Cordeiro vai cear com ela. E a noiva que tem o azeite transbordante, vai receber a coroa da vida, a coroa da justiça, a coroa incorruptível, a coroa da glória. E muitos receberão o galardão e viverão a presença de Cristo, cantando: Santo, 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 Santo és tu, ó Senhor. E o outro grupo vai cantar o novo cântico: digno é o Cordeiro que morreu e ressuscitou e comprou com o seu sangue todos os povos, tribos, línguas e nações. A ele seja a honra, a glória e o amém. Vamos ficar em pés? Está chegando a hora de partir.
Prepara-te, ó igreja, para subir. Eu vou fazer um apelo agora. A irmã pode vir começar a cantar aqui enquanto eu faço o apelo. Quantos aqui essa manhã, e não é vergonha, se consideram que ainda falta o azeite transbordar na sua botija, transbordar na sua vida, o azeite derramar sobre você, o azeite destilar na sua vida? Eu quero te pedir que venha aqui à frente. Pode vir. Você que quer que o azeite comece a transbordar na sua vida, que alguma coisa falta para o azeite transbordar, que alguma coisa falta para o azeite destilar na tua vida. Sai do seu lugar agora e vem aqui à frente. Pode vir, dê um passo à frente. Nós vamos orar essa manhã para que o Senhor comece a encher vidas com azeite. Essa aqui é uma festividade do círculo de oração do CIB, e nós precisamos nessa manhã de vidas cheias do azeite. Sai do seu lugar agora, pode vir. Você que quer azeite, azeite puro, azeite batido, azeite sem mistura, azeite para transbordar, para que a sua vida seja uma vida de vitória, para que a sua vida seja uma vida de cura, para que a sua vida seja uma vida de restauração, para que a sua vida seja uma vida de mudança, para que a sua vida seja uma vida da presença. Vem, pode vir, vem agora. Você que quer o azeite transbordante, você que quer o azeite no seu candeeiro, você que quer o azeite destilando sobre a sua vida, como estavam os dois ungidos, com azeite escorria sobre eles. Xarabacandarabacharabahás. Você quer ver a presença? Você quer ver a presença dele? E tem que ter azeite. Xarabacandarabachai. Tem que ter a presença para sentir ele. Tem que ter a presença para ver ele. Tem que ter a presença para tocar nele. Tem que ter a presença para falar dele. Tem que ter a presença para ser curado por ele. Xarabacandarabacharabahás. Vem agora. Vem agora. Sai do seu lugar. Você quer azeite? Quer a sua vida ungida, consagrada, separada na presença? Você quer a presença do Cristo vivo, do Cristo ressurreto, daquele que batiza com o Espírito Santo, daquele que renova, daquele que restaura, daquele que está voltando para buscar a sua igreja? Vem à frente. Já vamos orar daqui a pouco. Vem à frente. O Senhor está à casa. O Senhor já está na casa. O Senhor já está concedendo azeite aqui. Levante a sua mão para o céu agora e comece a adorar. Levante a sua mão para o céu e comece a adorar. Adore, adore, adore. Tem azeite na casa. Xarabacandarabacharabacandarabaxai. Tem azeite, tem azeite, tem azeite, tem azeite, tem azeite, tem azeite aí, tem azeite aí, tem azeite aí, tem azeite aí. Xarabacandarabacharabacandarabaxai.